Muito boa noite, estamos começando mais um programa de direção espiritual. Esta semana tão importante, esse tempo de luz maravilhoso, que é o tempo do Natal. E nessa semana que também é uma semana de transição, né? A gente fica aí entre o Natal e o Ano Novo, na necessidade de reacender dentro do nosso coração as esperanças, na necessidade de reacender dentro de nós os motivos para a gente poder continuar. Eu sempre digo isso. O verdadeiro significado da vida cristã é aquele que nos coloca um sentido novo todos os dias. Porque receber Jesus na nossa vida, de maneira muito especial nesse tempo do Natal, não é outra coisa senão a gente receber-se do Senhor. É interessante a gente pensar assim, que todos os dias nós temos a oportunidade de receber quem somos e fazer daquilo que nós recebemos uma obra-prima, uma obra de arte, que não significa não ter defeitos, mas significa estar em harmonia. É sempre interessante a gente identificar que uma obra de arte ela é harmoniosa, que aquilo que atrai os olhos, que desperta em nós o desejo de contemplar, é porque a gente reconhece naquela obra uma certa harmonia. Essa harmonia é a junção de luzes e sombras. Nenhum quadro é só feito de luz, apenas. Nenhum quadro é feito somente de sombras. Um bom pintor é aquele que consegue conciliar luzes e sombras e despertar em nós essa sensação agradável de querer contemplar uma obra, porque nela nós descobrimos a beleza, a bondade e a verdade. Eu desejo do fundo do meu coração que neste novo tempo que nós estamos iniciando, essa oportunidade de reacender as luzes do Natal dentro de nós, para que nós possamos adentrar o ano de 2012 com mais disposição, com mais coragem, que nós tenhamos condições de despertar isso em nós e de contagiar também aqueles que estão do nosso lado. Porque todo benefício humano, que nós podemos experimentar, ele só tem sentido quando ele é partilhado. Nenhuma riqueza tem sentido e tem valor se é para ser vivida na solidão. É interessante observar. Às vezes nós encontramos pessoas muito ricas, mas que não têm nem mesmo com quem dividir aquilo que tem. Encontramos outras pessoas que nem têm tanta riqueza assim, mas porque sabe dividir o pouco que tem, acaba se alegrando muito, mas muito mais que aquela que é tão rica e é solitária. É conciliando essas luzes e sombras que nós queremos começar este novo ano, que nós queremos adentrar as portas do ano de 2012. Volto a dizer, não existe quadro feito somente de luz. A sombra que está lá presente ajuda a dar significado a tudo isso. Até mesmo uma escultura. Se você vai identificar nela, ela também é feita de luzes e sombras. Porque a vida é assim. Não poderia ser diferente. Nós estamos o tempo todo contextualizados em possibilidades e limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O ser humano não é só possibilidades e o ser humano não é só limites. Ele é a junção de tudo isso. E dá mais certo na vida aquele que consegue equilibrar-se nesse contexto de possibilidades e limites. É aquele que consegue adequar dentro de si os defeitos que tem, com as qualidades que tem, e ajudar a colocar a luz da qualidade sob a sombra dos defeitos. É sempre bom a gente ter essa disposição. Isso é cristianismo. É a gente olhar sempre para nós, é a gente ter sempre esse olhar dedicado sobre nós mesmos. Um olhar atento, que não perde a oportunidade de identificar o que precisa ser mudado, o que pode ser modificado, o que pode ser transformado pela força de Deus em nós. E aí, todo o esforço humano, quando abraçado com essa disposição de Deus, com essa graça de Deus, que está sempre disposta ao ser humano, o fruto é sempre a santidade, é a harmonia, que faz com que o mundo nos contemple. A Sagrada Escritura tem essa passagem tão bonita, quando o outro olhar para nós também possa dizer isso. Vede como eles são harmoniosos, como eles se amam, como a harmonia já chegou ao coração daquela pessoa.
Essa é a sabedoria que muitas vezes nós identificamos, né? Quando a gente encontra alguém que já conciliou bem dentro de si as possibilidades e os limites, que já fez o quadro ficar bonito. Tem sombras, tem luzes, mas a mistura disso tudo acaba sendo agradável aos olhos de quem me encontra, de quem me enxerga. E a convivência também, não é só olhar, é você sentir o outro, a percepção que nós temos do outro, do quanto ele consegue trabalhar com honestidade, com justiça. A palavra cabe aqui. Nós precisamos ser justos com aquilo que a gente é. O conceito de justiça traz também o conceito de misericórdia. A gente precisa se acolher. Eu, como homem que acredita em Deus, eu preciso o tempo me acolher, ter disposição de olhar para mim mesmo, ter disposição de lidar comigo. E a partir desta coragem, desta disposição, identificar os pontos que em mim podem ser melhorados. Eu acho que um projeto de ano novo consiste nisso. Em nós olharmos para a nossa vida, em nós olharmos para aquilo que nós estamos escolhendo, para tudo aquilo que nós estamos sendo, e ter um olhar esperançoso sobre tudo isso. Eu, na verdade, estou falando coisas que eu aprendi muito na minha casa, apesar de ser uma história de muito sofrimento. Já disse isso tantas vezes, a minha história nunca foi muito fácil, mas acredito que justamente por ter sido assim, eu tenho condições de acreditar no que eu acredito hoje. E eu vou ler um texto aqui hoje, para começar o nosso programa, que você já deve ter tido contato com ele. É um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, falando sobre o Natal, a partir das mudas de alface que a minha mãe gostava de cultivar. E nesse tempo de Natal eu sempre me recordo desse texto, e ele é sempre novo ao meu coração, porque muito mais que um relato de uma história de vida, ele é para mim um relato de uma convicção. Eu realmente acredito no contexto desse texto. Eu acredito de verdade nessa história que esse texto fala. E eu vou tomar a liberdade de lê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Natais e mudas de alface. A manhã chuvosa parecia costurada nos embaraços de uma noite mal dormida. O vulto de mulher, prateado pelos raios de um sol recém-nascido, recolhia do tempo as agruras de saber-se temporário, imperfeito, afeito aos desajustes de um amor que adormeceu, mas que não desaprendera de amanhecer. Era um corpo de dor, de menstruadas esperanças, de saudades e partos. Corpo de mãe, corpo de cumprir ofício de curar joelhos esfolados, de dar banhos que tinham o poder de lavar corpos e almas no mesmo acontecimento. Corpo de amamentar filhos que crescem. Aquela mulher e aquelas manhãs de dezembro. As recordações de seu tempo de menina, pobreza reconhecida, trazida na cara e denunciada pela moldura de olhos que não sabiam mentir. O plantio programado, compromisso que nem mesmo a dor acontecida nas recentes horas poderia adiar, tinha ares de ritual religioso. A sementeira ao lado, moldada numa caixa de papelão resistente sobre o canteiro que nasceu de suas mãos pequenas, esperava pela oportunidade de cumprir no tempo o destino de dar continuidade à obra da criação. Morrer e viver são atos que se conjugam sem pressa. A mulher sabia de tudo isso. As mudas miúdas também. Dotadas de sabedoria vegetal, cresciam ao seu tempo com a mesma simplicidade que é própria de quem não procura outro destino senão o seu. Aquela mulher sabia mais. As mudas não mudam. São sempre as mesmas desde os tempos de sua mãe. Ofício aprendido que se estende no tempo, feito consumação de uma despedida que se cumpre aos poucos, bem aos poucos. Mudas de alface estão carregadas de sentido. Nelas, prepara-se o futuro, que afugenta a fome, traz vibrações ao modo de carecer. Recordo-me com saudade, o tempo era de chuvas,
jabuticabeiras esbanjando fertilidade, pequenos frutos pendurados em seu corpo de árvore-mãe, tal qual a minha mãe e seus meninos pendurados na cintura, entrelaçados nas pernas, puxando seus braços. Dezembro tinha cores e histórias diferentes. Vitrines iluminadas, cartões de ocasião, sendo preparados pela minha irmã, para que mesmo com simplicidade pudéssemos desejar votos de felicidades. Presépio sendo retirado da caixa, árvores coloridas de bolas vermelhas, anunciando que nossa pobreza seria ainda mais exposta. Mas não havia problema. Nossa árvore, mesmo tão pobre, já era nossa alegria. As jabuticabeiras nos curavam de tudo. Minha mãe e sua capacidade de replantar o mundo a partir de mudas de alface era o símbolo mais vivo de nosso Natal. Com seu jeito simples e hábitos rotineiros, ela condensava todas as virtudes que o acontecimento nos sugeria. O menino Jesus é quem merece presente neste dia. Ela nos ensinava como se quisesse modificar a ordem do mundo, e assim acreditávamos. Nossos presentes eram poucos, quase nenhum, só mesmo para não passar em branco. Mas o mais importante, nós não deixávamos de receber. O sorriso farto, a oração em família, a missa do galo e o nosso Natal já estava completo. Aquela mulher nos fazia esquecer o que não tínhamos. Transplantava-nos como fazia com as mudas de alface. Deixávamos o chão estreito da sementeira e caíamos com nossas raízes nos canteiros fartos da simplicidade que ela sabia construir. E assim era o nosso Natal. Um acontecimento para nunca mais esquecer. Eu me recordo que eu ajudava muito a minha mãe nessa história de plantar as alfaces. Primeiro porque era uma maneira que ela tinha de ajudar o meu pai, né? Nós éramos muito pobres. E ter um canteiro em casa, seja ele de alface, de couve, de cenoura, a gente sempre tinha isso em casa, era uma maneira de ajudar, então, nas despesas e enriquecer a nossa alimentação. Mas nunca saiu da minha cabeça esse ritual que a minha mãe tinha de transplantar as mudas da sementeira nos canteiros que ela mesma preparava. Eu também ajudava, reclamava muito, mas ajudava a fazer os canteiros. Buscava esterco, né, para a gente fazer o adubo natural da terra. Eu me lembro que quando a gente olhava para aquela sementeira, parecia que já estava pronto. Não precisava tirar dali. Eram muitas mudas, todas muito verdinhas, e a gente achava, eu, na minha inocência, mãe, para que tirar aí, né? Se a senhora pode, se elas já estão bonitas aí. E aí minha mãe explicou uma regra muito simples, que eu, criança naquela época, pude entender, e que depois ampliou ainda mais o significado dentro do meu coração. Minha mãe disse assim: se a gente deixa todas as mudas neste lugar pequeno, elas não vão desenvolver como podem. Então, uma vai atrapalhar a outra. Então, se a gente coloca a mudinha num espaço maior, as raízes vão poder crescer um pouco mais e a alface vai dar muito mais folhas e vai virar um pé bonito, né? A gente sabia que o pé de alface, quanto mais espaço ele tinha para crescer, maior era a possibilidade dele ser viçoso, grandioso, saudável. E aí, entendendo essa regra, eu ajudava a minha mãe a separar então as mudas e transplantar para o canteiro, que depois seria o lugar definitivo daquele crescimento. Eu fico pensando, minha gente, que na nossa vida, de vez em quando nós precisamos fazer isso, né? Não sendo no canteiro prático lá, com as nossas mudas de alface, eu voltei à experiência algumas vezes de plantar a terra e essa alegria maravilhosa de você ver a semente que até então estava escondida ali, tornar-se um fruto, romper a dureza do chão, sair do esconderijo da terra e ganhar a vida, ganhar o mundo. Isso é fantástico a gente acompanhar esse processo. Mas eu sinto que, na metáfora de tudo isso, há um aprendizado, né? Que nós também precisamos nos transplantar de vez em quando.
De vez em quando nós precisamos nos dar a oportunidade de sair da comodidade da sementeira, daquela aparente situação de que já está pronta. Você olha para a sementeira, vê tudo verdinho, tudo crescido, você corre o risco de pensar que já está tudo pronto, mas não. Ali existe um potencial maravilhoso que precisa ser explorado. Cada muda condensa em si um potencial esplêndido de tornar-se um grande pé de alface. E é justamente no ato de desafiar essa visão cômoda, já está pronto, não precisa mais, que a gente vai se surpreender com o crescimento daquela muda, que tendo o devido espaço, vai crescer como pode, como deve ser. O ser humano é a mesma coisa. Eu deixei de plantar muda de alface, mas trabalho com gente, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma oportunidade de repente identificar que ali existe uma sementeira, que ali existe muito potencial, mas que se não for cuidado, corre o risco de morrer, de não ser o que poderia ser. Eu também, como padre, o tempo todo trabalho assim, lançando essa palavra de Jesus, que nos desafia a crescer, a alcançar uma estatura muito maior do que essa condição de mundo. É interessante que o sacramento do batismo, quando nós recebemos o nosso batismo, os nossos pais se responsabilizaram por nós. Nós não tínhamos condições de assumir a fé. Eles assumiram por nós. E é por isso que os frutos do batismo, se a gente não intensifica o cuidado, o conhecimento desse dom que nos foi dado, a gente corre o risco de morrer como uma muda, antes da hora. Porque os frutos do batismo precisam do cultivo para acontecer. O sacramento e a vida são a mesma coisa. Existem muitos potenciais nas pessoas que nós conhecemos que podem morrer, que podem acabar, justamente porque a pessoa não teve a disposição de cuidar. Eu lembro que na filosofia nós aprendemos uma regra, uma distinção conceitual. O que é o conceito? Aquilo que de alguma maneira dá o conforto das palavras a um pensamento. Então, na filosofia a gente aprendia o conceito de ato e potência. O que é a potência? Aquilo que está dentro. Uma semente, ela tem o potencial de tornar-se uma árvore. A árvore já é o ato. É aquilo que o potencial é a transformação do potencial. Nós, o tempo todo, nós lidamos com essas duas categorias filosóficas, de ato e potência. Eu sou o Padre Fábio aqui nesse dia. Esse é o ato. Mas e a potência? Qual é o potencial que eu tenho para ser o Padre Fábio que eu ainda não sou? Não é interessante? Essa distinção filosófica, ela nos ajuda a pensar. Hoje você está sendo uma pessoa. É o ato. Aquilo que você é hoje. Mas agora dentro de você. Não existem muitas possibilidades que você corre o risco de morrer sem conhecer, sem se tornar? Agora eu pergunto. É justo a gente se acomodar naquilo que a gente conseguiu ser hoje? Ou vale a pena a gente se empenhar para tornar cada vez mais o nosso potencial em ato? E a partir daquele novo lugar a que você chega, poder almejar novas transformações. E assim, sucessivamente, enquanto a vida existir em nós. O ser humano que a gente conseguiu ser em 2011. Eu explorei todas as possibilidades dele? Nem sempre. Por mais que a gente tenha se empenhado, sempre fica alguma coisa para frente. Mas isso não é para nos desanimar. Então eu vou acolher o ano de 2012 querendo transformar em ato aquilo que eu sou em potencial. Como a muda de alface, que é um grande pé de alface em potencial. Quando você olha para a muda pequenininha, você não acredita que ela vai tornar-se tão grande. Jesus dizia isso também no seu Evangelho. O grão de mostarda
é a menor de todas as sementes. Agora olha para a árvore que ela pode se tornar. É uma experiência de fé, né? Olhar para aquela semente de mostarda e acreditar que dentro dela todas as possibilidades da árvore já estão dadas, já estão ali naquela pequena semente. Agora, se a semente não cai na terra, se ela não é cuidada, se ela não é adubada, se ela não é aguada, ela corre o risco de morrer sem transformar-se na grande árvore que ela pode ser. A vida humana, por isso, a vida humana carece tanto do cuidado. Porque o nosso cuidado é ele que faz com que um potencial possa transformar-se em ato ou não. Hoje você tem diante de você todas as suas possibilidades. Agora, o cuidado que você tem com essas possibilidades, o empenho que você faz para que estas possibilidades se transformem em atos, em atitudes, em realidades concretas, isso depende de você. Onde é que você vai colocar o seu empenho? O que é que você vai fazer para que o seu crescimento não pare, que ele não termine, que ele possa ir além, que ele não tenha limite, né? Nós queremos crescer sempre. O corpo tem limites. Você tem aí o potencial genético. Claro, dependendo da atividade física, da alimentação que nós recebemos, tudo isso vai determinar a altura que nós vamos chegar. Há pessoas que chegam a 1,80 m, 1,90 m, 2 metros. Depende do potencial genético. Se seu pai é baixinho, se sua mãe é baixinha, você não pode esperar que você vai crescer muito, né? Agora, se você tem lá de repente um avô que era alto, você pode ter a herança genética dele. É o potencial. É disso que nós estamos falando. Aí a criança, se ela é bem alimentada, se ela faz uma atividade física, ela tem o potencial para crescer, digamos, até 1,85 m. Se tudo for feito direitinho, se ela tiver a alimentação, se ela fizer uma atividade física que estimule este crescimento, a genética vai agradecer e o potencial que ela tinha vai transformar-se em ato. Ela vai crescer. Muitas vezes a gente encontra pessoas que teve dificuldade de crescimento, né? Teve lá uma disfunção hormonal, alguma coisa aconteceu, a pessoa... Isso é muito, muito comum nos dias de hoje. Então os pais vão atrás de um especialista. Não é que o especialista vai dar a ela o que ela já não tem. Não, o especialista vai dar a ela a possibilidade de desenvolver o que ela já tem em potencial. Ela pode crescer. Só que por motivos de desordem hormonal, ela não está crescendo. Uma criança desnutrida, por exemplo, ela não está crescendo como pode crescer porque está faltando alimento. Minha gente, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, psíquica, é a mesma coisa. Nós precisamos dos mesmos estímulos, porque senão a gente corre o risco de passar a vida inteira desse tamanhinho, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. Não adianta só a gente crescer no corpo, a gente tem que crescer também na grandeza da alma. E esse crescimento carece de cuidado. É disso que nós estamos falando. Do potencial que nós temos para sermos uma pessoa boa, para sermos uma pessoa verdadeira. E que a gente pode comprometer todo esse processo se a gente não der o devido cuidado. Se a gente não fizer, se a gente não tiver o mesmo empenho, eu diria assim, para a gente poder aguçar cada vez mais as nossas possibilidades e a gente transformá-las em atos e realidades concretas. Uma coisa é certa, nós nunca temos o direito, nós que acreditamos em Jesus, que vivemos a dinâmica da sua salvação, nós nunca temos o direito de nos acomodar. Nós nunca temos o direito de olhar para nós e achar que nós já chegamos ao fim, que nós já exploramos tudo, que não há mais nada de bom para a gente retirar. Enquanto nós vivermos, o nosso empenho será sempre para buscar esse aperfeiçoamento que nós acreditamos que já foi deixado em nós por Deus, mas que a gente não pode morrer sem fazer isso cuidado. Entrar 2012
com esse pensamento, é uma proposta boa, eu acredito. A gente aguçar cada vez mais a nossa percepção, para que a gente olhe para a nossa vida, para os resultados que nós já alcançamos até o dia de hoje, e ver em tudo isso um impulso para a gente alcançar resultados ainda melhores no ano que está nascendo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já no programa Direção Espiritual.